Bom dia! Tô aqui de volta. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Faz um tempinho. E como eu sempre falo, né? Eu sei que Deus tem falado comigo ao decorrer do... Olete, mas você falou que ia trazer palavras assim, quando o Espírito Santo trazer para você. Trouxe muitas, mas eu não estava em condições de compartilhar aqui. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra assim que tem... Acho que desde ontem eu tô lendo Abacuque. E Abacuque tem tantos ensinamentos, né? Tanto aprendizado. Olha os passarinhos lá na minha janela, gente, que fofo. Tanto aprendizado com Abacuque. E ele encaixou assim perfeitamente nesse tempo, e no tempo que eu tô vivendo também, e eu acredito que muitos de vocês, e o tempo que nós todos, toda a população está vivendo, né? Eu gosto muito de falar, vocês veem que todas as palavras que eu trago, eu falo desse tempo que estamos vivendo, porque são tempos de fim, são tempos de profecia se cumprindo, e para quem lê um pouco o Apocalipse, para quem gosta desse tema, sabe que são profecias se cumprindo para Jesus voltar. E Jesus, o nosso Redentor, se alegra porque o nosso Redentor está voltando, e isso é o ponto da nossa alegria. Porém, nós sabemos que tem dificuldades, tem muitas dificuldades. Tem muitas dificuldades, né? Mas o Senhor guarda, o Senhor guarda. E a palavra de Deus fala assim, os justos viverão pela fé, né? Vamos lá. O que a gente vai aprender hoje de Abacuque? Abacuque tem tanta coisa assim para aprender com Abacuque. Eu vou lá pro verso 1 e são capítulo 1. Abacuque é um livro bem pequeno sobre o profeta Abacuque. Abacuque também viveu nos tempos profetizou no tempo de Jeremias, Daniel, Ezequiel e etc., que foi o tempo que o Senhor usava os seus profetas para falar do tempo de exílio, do tempo difícil que viria para Israel. E havia os falsos profetas que falavam, vai ficar tudo bem, vai estar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Os falsos profetas faziam uma promessa de que viria só um tempo bom. E o Senhor falava aos seus profetas, verdadeiros profetas, que viria um tempo de juízo, né? E não seria mera coincidência para o nosso tempo hoje, né? Tantos sinais dos tempos que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando, as profecias se cumprindo, sabemos que serão tempos difíceis, que vêm tempos difíceis, que são tempos difíceis, não adianta a gente ficar se enganando, e vai ficar bom, para aqueles que estão esperando em Jesus, que estão esperando no Senhor, que estão confiando no Pai. Não é que a gente não vai sentir, não, a gente sente sim, a gente sente, mas a gente sabe que vai ficar bom, por quê? Porque nosso local, nossa vida não é aqui nessa terra, nosso local não é aqui. Né? Aqueles que estão olhando para o céu e sabem que o nosso local é no céu, o nosso local é com o Pai, focando os olhos em Jesus, mesmo em momento onde as emoções abalam, porque abalam sim. Abalam, vamos ver aqui no profeta que nós vamos ver como que as emoções se abalam nesses tempos. Olhando e lendo o capítulo 1, nós vemos aqui como que a profeta Abacuque estava com as emoções tão abaladas. Olha isso aqui. Abacuque 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então foi uma sentença de exílio, sentença de morte, sentença de espada, sentença de fome, sentença de tudo que era dificuldade de julgamento, porque o Senhor estava julgando o povo que tinham se afastado dele. Deus, né, estava julgando, né? E o Senhor revelou, Abacuque estava revelando aos seus profetas. E ao mesmo tempo, paralelamente, havia os profetas, os falsos profetas, que pregavam dizendo que ia ficar tudo bem, que esse julgamento não viria, que esse juízo não viria, etc e tal. E o profeta Abacuque, que é aqui que a gente quer focar, falou assim para o Senhor, até quando? Ele desabafa ao Senhor. Até quando? Senhor, e Senhor está escrito em letra maiúscula, quer dizer, está chamando bem a atenção como que ele falava. É como se ele estava assim dando um grito da alma dele. E ele estava dando um grito. Ele fala assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Quer dizer,
Abacuque estava num momento de desespero. Aqui eu vejo um desespero. Aí a gente vai para o verso 3 e fala assim: porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o legítimo se suscita. Quer dizer, tá tudo, Senhor, eu tô vendo iniquidade. Eu tô vendo, vamos colocar pro tempo de hoje, parafraseando. Não são as palavras de Abacuque, mas vamos parafrasear. Eu estou vendo dificuldade, eu estou vendo gente matando um ao outro, eu estou vendo uma boneca, eu estava vendo, ouvindo, falando, uma boneca que é colocada no local agora de filho. Eu estou vendo pessoas que dizem ser animal, ou eu estou vendo fome. Pode falar, Iolete, mas sempre ouve isso. Eu estou vendo iniquidade de todos os tipos possíveis. Nós estamos vendo tanta coisa, tanta destruição, mortes, países e nações em guerra, tantas coisas, né? Nós estamos vendo tantas coisas. E até quando? E aqui o profeta estava assim, com as emoções abaladíssimas. O profeta Abacuque estava numa situação de crise emocional totalmente. Ele chegou a um ponto que ele estava em desespero tão grande que ele acusava Deus, né? Ele estava fazendo uma acusação. Até quando tu não me ouves? Como se Deus não ouvisse, como se Deus não tivesse no controle sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente, nas nossas crises emocionais, a gente chega um momento de falar assim com o Senhor, né? E às vezes nós nos sentimos culpados. Ah, Senhor, me perdoa porque eu falei contigo assim. Ah, Senhor. E foi um momento que Abacuque abriu o coração com o Senhor. Abriu totalmente. Abacuque abriu totalmente o coração com o Pai. E intercedeu. Aqui se segue no capítulo, Abacuque falou, abriu o coração, estava em desespero. E falta de confiança. Tudo isso pode sobrecair sobre a gente, né? Abacuque era um profeta, tinha intimidade com Deus e o desespero sobrecaiu sobre ele. E às vezes pode sobrecair sobre a gente. Porque a gente é humano, né? A gente é humano. E esses tempos atrás eu estava até sumida, porque eu tô passando por uma mudança na minha vida, para menopausa, e tudo isso mexeu muito também com as minhas emoções. Mulheres aqui sabem como é que é, eu acredito que muitas mulheres aqui estão passando por essas mesmas coisas. E às vezes a gente não consegue ter essa conectar com o Pai da maneira que a gente quer, que a gente está acostumada. E acha assim, se sente culpada. Eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo, por favor, não se sente culpada, porque quem coloca culpa e peso é o diabo, é o homem, mas Deus não coloca peso. E por experiência própria, e ele vai alinhando, né? Agora, são coisas que eu conseguia fazer antes e não consigo fazer, e eu tava me sentindo, mas que é isso? E às vezes não entendia o que estava acontecendo comigo, e orando e pedindo resposta, e a gente não havia uma resposta, e de repente vem a resposta do Senhor, e o Senhor vai usando pessoas, não tá atenta, né? Para a resposta do Senhor, aprendendo aqui com Abacuque. O Senhor vai usando pessoas, o Senhor vai usando vida e vai se encaixando o quebra-cabeça e você vai se compreendendo e aí vai direcionando. E aí eu fui tomando hormônio e vitaminas onde estava faltando, ferro muito baixo. E parece que você entra numa depressão quando tá assim. A gente entra numa depressão com as faltas de minerais, de vitamina, de ferro, de hormônio, te coloca. Mulheres, presta atenção. Mulheres que estão na mesma idade que eu estou, que estão passando por isso. Prestem atenção. Às vezes a gente já está ouvindo tudo muito ao redor, catástrofe, caos na Terra, e temos os nossos próprios caos que tem que se ordenar, né? Vamos ordenar, vamos cuidar, vamos nos cuidar, né? Bom, então eu estava numa situação assim, tipo o Abacuque também. E quem não se viu, quem ainda não se viu numa situação assim? Quem de nós, né? Então, assim, Abacuque foi interceder, o profeta foi orar ao Senhor, ele foi para os pés do Senhor, e depois que ele orou, eu imagino que o profeta estava no local de intimidade dele, naquele local em casa ou no templo, assim, no templo, eu acredito, orando ao Senhor, em algum lugar ele estava orando. E nós temos nossos locais de oração, nós temos os locais onde a gente se encaixa e se adapta para falar com o Senhor, aleluia. E temos o local de ouvir.
O profeta, ele saiu, vamos para o capítulo 2, que o profeta saiu. Ele orou ao Senhor, ele intercedeu, ele abriu a alma ao Senhor e foi para um local de ouvir a voz de Deus. Ele foi aqui, olha, vamos para o capítulo 2, verso 1 tá assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. E aqui é o ponto, aqui foi o ponto assim que hoje eu estava lendo ontem, Deus falou outra coisa, e são várias chaves, várias pérolas, meu Deus, vários conselhos aqui com Abacuque. Um livro com 3 capítulos, mas nos ensina assim, meu Deus, nos mostra a misericórdia, nos mostra a fidelidade de Deus, nos mostra que o Senhor nos ouve, nos mostra que Ele nos responde. E uma coisa que me impressiona é que no meio de todo o caos emocional, Abacuque sabia onde ele ia correr. Abacuque sabia onde ele ia. Abacuque sabia onde ouvir a Deus. Que em todo o desespero que Abacuque estava, esse desespero de alma, ele sabia onde correr e ouvir a voz de Deus. E em meio a todas as emoções, ele sabia discernir a voz de Deus, porque ele ia para o local certo. Aleluia. Por-me-ei a minha torre de vigia, a torre de vigia. Não que eu sabia o que era, eu fui pesquisar o que era a torre de vigia, porque me chamou a atenção o que era a torre de vigia. A torre de vigia era os locais onde os profetas, as sentinelas, subiam, um local de silêncio, fora de todo o barulho, e eles subiam para ouvir a voz de Deus. E Abacuque coloca aqui assim que ele vigiaria para ver o que Deus diria. Então, ele foi para o local sobre a fortaleza, colocar-me ele sobre a fortaleza e vigiarei. Quer dizer, ele orou, ele não somente orou, ele tomou decisão de orar e tomou decisão de ouvir, quer dizer, teve decisões aqui. Eu fico impressionada porque todo o comportamento de Abacuque tem a ver com decisões. Ele estava em desespero, mas ele teve o clique aqui emocional, em toda a emoção, de falar, opa, eu decido. Sabe aquela situação que você tá totalmente... Tá difícil pra você, mas fala assim, mas eu decido. Tem uma decisão. E saiba a decisão certa. Eu tava muito cansada, eu tava assim, e é um cansaço muito forte que dá. E eu lembro que a partir da semana atrasada, eu falei assim, eu decido sair pra correr, eu decido caminhar, eu decido cuidar de mim. É decisão. A nossa alma não quer, o nosso corpo não quer, mas são decisão. E aí os caminhos vão se abrindo. E Abacuque decidiu ir para a torre de vigia, ouvir ao Senhor. Às vezes a vontade do nosso corpo é o que? Eu vou deitar. Eu fiquei assim há um tempo, sabe? Eu vou fazer isso. E Deus nos dá esse tempo. Deus é misericordioso, gente. Ele é amor. Ele traz esse peso. Ele não me deu esse tempo e ele dá esse tempo, mas tem um momento da gente decidir sair desse local, né? Abacuque saiu do local, foi para a torre de vigia e ficou vigiando até ouvir a voz de Deus. Ele não desistiu de ouvir. Ouviu o que Deus tinha para falar. E certamente o Senhor o respondeu. Porque se você está no local certo, procurando a resposta certa, a voz certa, o Senhor vai responder. Ultimamente eu tenho visto muita gente que vai pro... Eu sei que eu tô gravando vídeo pro YouTube, mas a gente sabe, gente, o YouTube tem tanta coisa, tem tanta... Meu Deus, é de dar desespero. Eu vejo profeta que vai... Vídeos, profetas que vai te dar resposta de sonho, de visão. É tanta coisa. Então, mulheres, homens, ou quem quer que esteja ouvindo, cuidado onde você corre. Cuidado onde você vai ouvir. Cuidado onde você vai. Porque que no meio desses profetas, tinha profetas, falsos profetas, e os sacerdotes e reis queriam ouvir as falsas profecias que iam trazer aquela falsa paz. Não era a paz que Jesus nos dá, era uma falsa paz de que tudo vai ficar bom. E nem sempre tudo vai ficar bom. Aqui no profeta Abacuque disse nem tudo vai ficar bom. Aqui o profeta Abacuque não ia ficar bom, ia vir, era um decreto. Aquele decreto iria se cumprir, não ia ficar tudo bem. E às vezes tem coisas na nossa vida que não vai ficar tudo bem aos nossos olhos. Mas Deus tem um controle sobre todas as coisas. O meu corpo estava de mudança. O meu corpo está de mudança. Eu estou indo para o quê? Para a idade agora, para meia idade para frente. Então, certo, eu não tive filho, meu sonho era ter filhos. Então, para mim passar pela menopausa seria, meu Deus,
Antes de eu entrar nesse processo, era o meu maior medo. Era o meu maior medo. Vou ser sincera aqui, era o meu maior medo. Então tinha toda uma dificuldade para eu enfrentar. Mas o Senhor, Ele vinha me trazendo alguns sinais que eu passaria. Que eu iria passar, como todas nós vamos passar, e certas coisas nós vamos passar. E eu iria entrar. E quando ela chegou, certamente chegou, eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque eu quero ouvir a tua voz, e eu vou ter que passar, e eu quero confiar em ti, naquilo que tu tem para mim. E certamente chegou esse tempo. E não foi fácil, e muitas vezes não tem sido fácil. Mas eu tenho focado os olhos do Senhor. E saído do local de caos, das minhas emoções, para ouvir a voz dele. Foi o que aconteceu comigo. E assim, Abacuque tem me ensinado muito também. Muito, 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 muito. Então, quem eu vou ouvir? Aonde que eu estou correndo? Aonde é o local que eu vou estar para ouvir a voz de Deus? Abacuque foi direto para a torre, ele e Deus, e vigiar até ouvir a voz de Deus. Ele não foi correr para o primeiro profeta que ele achava na frente. Ele pode ouvir qualquer coisa no meio de emoções abaladas. Você pode ouvir qualquer coisa que vai aquietar tua alma e tu acha que vem de Deus. Porque geralmente são coisas que vão trazer uma falsa paz, geralmente são palavras que vão trazer uma falsa resposta baseada naquilo que é dessa terra. Porque aquilo que é do Senhor é baseado naquilo que é eterno. Aleluias. E tudo que vem... E o Senhor, ele nos consola sim, gente, ele nos consola. Mas geralmente quando é um desespero de alma para aquilo que é baseado aqui nessa terra, a gente só quer ouvir para aquilo que é dessa terra. Mas a gente tem que focar os olhos para aquilo que é eterno. Então, vamos lá. Abacuque foi pro local. Onde que é o teu local? Onde que é o local onde você se separa ali e fala assim, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu vou ouvir somente a ti. Eu quero ouvir a ti. É um local de silêncio, é um local de calmaria, para que a nossa alma aquieta e a gente possa ouvir a voz de Deus. E o que mais me impressiona aqui também é que no meio do caos emocional, do desespero de alma de Abacuque, ele teve o discernimento de ouvir a Deus, de ir ouvir a Deus e tudo. Ele sabia onde ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus no meio do caos emocional, no meio do trauma, no meio do que viria, no meio da preocupação, no meio do desespero. Ele sabia a voz de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, mesmo no teu momento de dificuldade, você sabe ouvir a voz de Deus. Saiba e aprenda a discernir a voz de Deus. E não ouvir a voz das tuas emoções ou a voz de falsos profetas. Leia a palavra de Deus, conheça Ele. Conheça Jesus, conheça o Senhor, conheça o Espírito Santo. Porque assim você vai saber discernir a voz dele em meio a caos. E isso foi que me chamou a atenção. Foi também o profeta saber discernir a voz de Deus. Saber ir por local, tomar a decisão de ir para o local certo para ouvir a voz de Deus. Saiba ir para o local certo para ouvir a voz de Deus. Essa semana, segunda-feira eu acho, que eu ainda estava assim também nessa mudança toda, compreendendo tudo. Eu lembro que eu orei e pedi, Espírito Santo, me toca diferentemente, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso ser renovada. E eu tomei uma decisão. Eu estava indo para o trabalho, eu desliguei o rádio, eu estava ouvindo vídeos, tentando ouvir a voz de Deus, tentando acalmar. De todas as maneiras eu estava tentando, sabe? Aí, de repente, me veio aquele clique. Eu falei assim, eu não vou ouvir nada, porque nada aqui tá me edificando. Pode ser pregação, pode ser louvor, nada tava me edificando. Nada, gente, nada. Então eu desliguei tudo. Eu desliguei o rádio do carro, eu desliguei e falei assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Então eu fui para a torre de vigia. Silenciei tudo para ouvir a voz de Deus. E certamente eu ouvi a voz do Pai. E é maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. E aqui, Abacuque ouviu a resposta de Deus e segue-se a resposta de Deus. O Senhor fala para ele aqui, ó. No verso 3, o Senhor responde a Abacuque. O Senhor fala assim, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eu amo essa passagem. Porque a visão ainda está para cumprir-se no determinado tempo, mas se apressa para o fim e não falhará.
E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, meu irmão, minha irmã, nós viveremos pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Então, aquela sentença viria. Quer dizer, tudo que o Senhor colocou em Mateus 24, sobre os fins de tempo, sobre as dores do parto, sobre as tribulação, virá sim, as profecias irão se cumprir. Tudo irá se cumprir. Esperaremos com paciência, com paz no Senhor Jesus, porque a palavra que é certa e fala, o justo virá pela fé. Quer dizer, o caos no mundo realmente cada vez vai ficar pior, porém o justo virá pela fé. Há sentenças que irão acontecer, que não vai mudar, mas o justo virá pela fé. Então o Senhor respondeu, seguiu respondendo Abacuque, a sua imensa misericórdia, seu imenso amor, o Senhor é lindo. Ele seguiu respondendo, nosso paizinho é nosso pai. Respondeu Abacuque em tudo, mas não falou Abacuque, ó. Aí eu vou retirar. Ele não falou justamente aquilo que Abacuque talvez queria ouvir, né? Mas ele se fez entender. E Abacuque depois segue uma oração linda de salmos, engrandecendo o Senhor, engrandecendo o Senhor. E mesmo que nada mude, né? Mesmo que nada havia mudado, que a sentença viria, Abacuque reconhece a Deus, reconhece quem é o Senhor, e a luz, o Senhor se apresenta para Abacuque. Tem uma palavra aqui que eu acho que eu queria trazer, que é muito lindo, assim, quando Abacuque reconhece o poder de Deus. Olha aqui, tenho ouvido, ao verso 2 do capítulo 3, quando Abacuque começa a oração de Abacuque. Depois que ele ouve o Senhor, ele vai orar ao Pai, mas de forma de agradecimento, de adoração a Deus. Olha isso aqui, ó. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Olha quando ele vê a glória de Deus. A sua glória, o verso 3, a parte B, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu, olha o 4, o verso 4 do capítulo 3. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Então, assim, ele engrandece o nome do Senhor, ele adora o Senhor, ele vê o Senhor, ele... Uau! Leia em Abacuque, vai falar muito com você. Aí o verso 16 também que me impressionou muito para eu meditar, do capítulo 3, depois que ele vai finalizando a oração e a adoração ao Senhor, e ele vê quem é o Pai, quem é Deus, ele faz assim, ouviu, o meu íntimo se comoveu, ele ouve, ele fala pro próprio íntimo dele, né? Ele vê ali a fraqueza, ele vê quem somos nós. O meu íntimo se comoveu à sua voz. Uau! O íntimo, nosso íntimo se comove à voz do Senhor. Seja o sim, seja o não, seja o que virá, seja a sentença, o nosso íntimo se comove. Eu falo pro Senhor assim, Senhor, quando eu quero ouvir a voz dele, e me emociona lendo isso aqui. Porque quando eu falo assim, eu quero tanto ouvir tua voz. Seja o sim, seja o não de ti, é maravilhoso ouvir. E ele fala assim, ouviu. E o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque teve a aceitação do que viria, a aceitação de quem é o Senhor, reconhecer quem é o Senhor. E Abacuque declara assim, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto de oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas de aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação.
O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Então, ainda que o sonho de ser mãe não chegou na minha vida, que eu estou numa menopausa, ainda que tudo tá caótico, ainda que talvez algo que você esperou não veio para tua vida, decida se alegrar no Senhor. É decisão. Buscar nele, se alegrar nele. Eu decido me alegrar no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza e é o Deus da minha salvação. E o mesmo eu falo para você. Onde que tá o local na tua vida que não foi, talvez, realizado? Ou algo que você viveu e não foi como você queria? Ou algo que você esperou uma resposta de Deus e não veio como aquilo que você sonhou? Ou você tá vivendo um caos emocional na tua vida nesse momento e você olha ao redor e tá focando em tudo que tá ao redor, ao invés de focar no Senhor? E fala, Deus, ou talvez hoje, você olha ao redor na tua cozinha e tá te faltando, meu Deus, tá faltando provisão, tá faltando comida. Ai, Olete, como que eu vou adorar? Eu trouxe aqui pra você qual era o estado de Abacuque. É real. Isso realmente aconteceu, isso realmente se cumpriu. Era o estado de fome, de morte, de peste, de exílio. E Abacuque decidiu buscar a resposta no Senhor. Abacuque decidiu buscar no Senhor e se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E no meio de tudo que está acontecendo no mundo hoje, no caos total, ou talvez dentro da tua vida, ou talvez algo que não foi realizado, talvez um decreto que veio para a tua vida. Porque Deus é o Deus que muda decreto, mas há decretos que não mudam. E você não está conseguindo se alegrar essa manhã, não está conseguindo ter alegria. Eu, algum tempo atrás, há uma semana atrás, eu falei, Deus, eu não estou conseguindo me alegrar. E eu desliguei tudo e falei, eu quero ouvir a tua voz, porque nada aqui nesse... Gente, o telefone, eu tava vendo vídeos assim, ó, tava com o dedinho assim, ó. E nada me edificava, eu falei, nada tá me edificando. E eu tava ouvindo palavras, nada me edificava. Parece que tava sendo ativismo no meu ouvido, de tanto ouvir palavras e nada ficava. E eu decidi desligar tudo e falar, eu quero ouvir a tua voz. E aquela alegria voltou no meu coração. A alegria de adoração ao Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você essa manhã. Se você está nessa situação, talvez como eu estive e estou no processo, né? E às vezes a emoção abala. Eu quero trazer para você que Deus é o Deus da nossa salvação e nele é a alegria. Que o Senhor nos dá força de seguir. Ele é a nossa força. Jesus é a nossa força, é a nossa fortaleza. O Espírito Santo que habita aqui em nós é aquele que nos direciona. É aquele que fala, ministra ao nosso coração. É o passarinzinho ali. Então eu deixo essa palavra para você essa manhã. Que você possa também ser edificada, assim como eu fui edificada. Em nome de Jesus. Amém.